irmãos podem se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Trago um abraço dos irmãos de São Carlos. E antes que vocês perguntem, mas não está tendo culto lá hoje? Teria, né? O reverendo Adilson quis estar lá, mas nós recebemos a notícia que vai ter uma carreata lá no centro de São Carlos e a gente melhor suspendeu os trabalhos, porque fica difícil chegar na igreja e o pessoal faz muito barulho, né? Então, hoje nós não temos atividades lá. Mas peço que os irmãos continuem orando por nós, né, pela nossa plantação de igreja lá. Devagarinho Deus tem abençoado e tem enviado pessoas para aquela seara. Então, nosso abraço para todos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, para a nossa meditação nesse momento. Lucas, capítulo 18. É um texto bem conhecido, nós vamos ler do versículo 9 até o 14. É o texto do nosso lecionário de hoje. Não sei se você sabe, mas o lecionário é uma seleção de leituras que propõe ler a Bíblia toda em 3 anos para trabalhos comunitários. Então, para a igreja, são leituras selecionadas de forma ecumênica. Então, várias igrejas seguem esse lecionário. Nós, os luteranos, né? A Igreja Católica não é o mesmo, mas é mais ou menos aquela ideia. Então, cada ano, a gente chama no A, B e C, né? Então, para as leituras e para os evangelhos. Então, esse é o texto proposto para hoje, no nosso lecionário. Então, Lucas 18, do 9 ao 14. Diz a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumina nesse momento a explanação da Tua palavra. Que o nosso coração seja terra fértil para receber a semente do Evangelho. Que essa semente cresça, multiplique e frutifique a 100 por 1. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos tempos de alta religiosidade no nosso país, né? Quem diria que o nome de Jesus estaria na boca de tantas pessoas que não o conhecem e não sabem que Ele é Senhor e Salvador. Inclusive, o nome de Jesus agora até no debate político, nas propagandas eleitorais, né? O nome de Jesus nunca teve em tanta boca nesses dias de eleição. Todos querem contar com a ajuda de Deus de alguma forma. Todo mundo, né? Homens, mulheres, e aí começam também a vender a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, né? Que olha, né? Então, para ser alguém de Deus, não é só dizer que é alguém de Deus, não é só falar. A gente precisa, primeiramente, ter um relacionamento com Deus. A gente precisa conversar com Deus. Saber, pelo menos, um pouquinho quem Ele é, né? E nesse sentido, a gente usa a oração. A Bíblia, a oração, os sacramentos são formas que nós temos de nos relacionarmos com Deus, de conhecer quem Deus é, a sua pessoa, como Ele se manifesta. E é importante a gente pensar que antes, então, da gente fazer teologia pública, e quando a gente pensa em falar de Deus,
mundo. A gente chama isso na teologia de teologia pública, que é falar para os de fora quem Deus é, como Ele age, quais são os pressupostos da fé, enfim. Então, antes da gente pensar nos de fora, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. A gente precisa começar por nós e nos perguntando, de fato, qual a importância que a oração tem nas nossas vidas. A oração no culto, né? Nós fazemos algumas orações, oração de confissão, oração de adoração, oração de iluminação, oração de louvor, de gratidão. Né? Vários momentos a gente insere, é importante essa oração ser inserida. Mas dentro da nossa espiritualidade individual, de nós para nós, será que a gente tem valorizado, a gente sabe de fato como orar? Porque a gente tem visto cada vez mais também dentro das igrejas e devocionais particulares, as orações por bênçãos materiais. São muitos os pregadores, não são poucos não, que até ensinam que a gente tem o direito de reivindicar a Deus. Eu tenho o direito, Deus restitui. Eu quero de volta o que é meu. Tudo isso, né, serve para a gente visualizar que a gente tem um problema. Um problema que não é a falta de oração, não. Porque talvez você fosse, nossa, gente, o problema é a falta de oração. Não é. Não é a falta de oração. Mas a forma como nós oramos. O que nós temos orado? Para quem nós temos orado? Porque nunca em tanto tempo nós tivemos a facilidade de expressar aquilo que a gente quer. Haja visto as narrativas que nós vemos nas redes. Né? A gente chama de fake news, mas fofoca, mentira, sempre existiu. Só mudou o nome agora, né? O nome em inglês que é para ficar bonito. Mas sempre existiu. Sempre. Então, o nosso texto mostra para a gente hoje uma contribuição preciosa. Talvez você já tenha ouvido falar, mas eu acredito que seja uma contribuição nessa direção. Para que no meio de tantas narrativas, de tantas histórias, de tantas formas de expressar quem é Deus, como falar com Deus, qual o caminho que a gente precisa seguir. Na dúvida, fique com a Bíblia. Terminou o sermão, se houver alguma coisa que ficou em dúvida, abra sua Bíblia. Deus nos dá essa oportunidade. E aí, olhando para o nosso texto, então, para a parábola do fariseu e do publicano, que é muito conhecida de todos, eu creio que você já ouviu, não é a primeira vez, né? Que foi colocada aqui por Lucas. Se você prestar atenção, se sua Bíblia ainda estiver aberta, a minha está aqui do ladinho, porque é mais fácil de trabalhar. Mas, se você olhar antes, você vai ver que ela está do lado da parábola da viúva e do juiz. E se você olhar um pouquinho depois também, nossa, cara, eu perdi o fio da meada, tá aqui, 14. Não, eu falei a anterior, mas eu não escrevi a posterior. Ô Jesus, aí fica complicado, a gente vai ter que abrir então a parábola do juiz iníquo e depois a do jovem rico, certo? Tá aí. Enfim, então, essas parábolas, então, a primeira parábola, a do juiz iníquo, que também muita gente usa para falar sobre oração, e ela é sobre oração, mas domingo passado eu preguei ela em São Carlos e eu vou trazer só uma coisa muito importante dessa parábola. Ela não é sobre insistência de oração, ela é um contra-exemplo para a gente, para mostrar que Deus não é o juiz iníquo. Que aquela viúva que ficava lá atazanando o juiz para ele julgar a causa dela, somos nós. Mas que Deus não é aquele juiz. Que Deus é bom, que Deus dá coisas boas para o seu filho. Então, quanto mais se o juiz que é ruim dá a benesse da viúva, quanto mais Deus. Né? E aí a gente tem essa parábola do fariseu, que vai mostrar para a gente também, então, como orar. A questão aqui não é o conteúdo da oração, a gente vai entender por quê, mas como orar. Para que a gente possa ser justificado e ter paz de verdade com Deus.
Vamos ao texto. Olha o versículo 9. Ela é uma parábola com o endereço certo. O texto inicia esclarecendo a quem se aplica essa parábola. Também essa parábola, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então, a gente tem aqui aplicações, das parábolas que parecem no final, mas essa é totalmente diferente. Jesus já começa falando para quem que é essa parábola. O texto de Lucas, ele faz uma inovação, particularmente meu evangelho preferido. E ao dizer que a parábola ela foi contada então para essas pessoas que se achavam boas e que desprezavam os outros, o texto indica que ela foi apresentada contra eles. E na vida da igreja, com frequência, essa parábola tem seu valor. Por isso que ela é realmente assim, uma inclinação, uma contribuição para nós no sentido da oração. Porque pessoas que cultivam uma vida religiosa costumam cair na tentação de se considerar melhores e superiores que as demais. Sim, eu já me considerei. Eventualmente, talvez até me considere. Você também. Porque a gente está aqui todo domingo. Aí a gente já tem aquela tendência de achar, tá vendo, aquele irmão que não vem todo domingo, eu já tô no lucro. Eu estou com um pontinho a mais com Deus. Ó Deus, tá vendo? Sabe aquela casa, eu estou melhor que o fulano. A gente tem essa tendência, faz parte da nossa natureza caída. Então, aqui não é pro ciclano, né? A gente sempre, o pastor vem pregar, a pastora vem pregar, fala, esse aqui, o fulano devia estar aqui para ouvir. Não. Se ele não veio, é porque não era para ele ouvir. Aí Deus mandou você, mandou eu, é pra gente. É para nós, para que a gente possa realmente ser modificado, ser transformado dia a dia, nos parecemos com Jesus. E aí, olha só, tem duas pessoas aqui extremamente diferentes. Os fariseus, a gente hoje em dia, a gente escuta fariseu em um sentido pejorativo, mas é importante a gente olhar e entender o valor dessas pessoas. Os fariseus eram um partido religioso do judaísmo, que se caracterizava pelo apego ao estudo e a observância rigorosa da lei. Então eles estudavam a lei, eles buscavam cumprir essa lei. E o seu nome, então, fariseu, ele tem origem numa expressão aramaica que significa os separados. Então aqui, assim, de fato, a gente tem que ver que eles têm um cuidado exagerado na prática de todo o sistema legal religioso. É que eles eram sistematicamente sistemáticos. Então, eles buscavam se isolar dos outros, eles eram considerados, sim, ignorantes como os impuros, sim, pois eles não estudavam a lei com tanto cuidado só para aplicar para eles, mas para aplicar para os outros. E se o outro não está cumprindo, está em pecado, vai para o inferno. Por outro lado, no extremo oposto dos fariseus, a gente tem os publicanos. E aí a gente, que está tempo na igreja, sabe, mas sempre tem aqueles que estão chegando ou que não lembra. Quem que eram os publicanos? Eram judeus também? Sim. Só que você lembra que a gente tinha que estar no contexto em que o Império Romano dominava. E o império que domina, cobra imposto. Esse era o sistema da época. E aí o que acontecia? Vamos supor, você tem uma propriedade, você tinha que pagar 100, vamos conjecturar, R$100 por mês de imposto. O publicano era aquele que ia receber o imposto de você. Mas ele tinha uma licença, entre aspas, do império para receber. Então ele tinha que depois chegar lá e pagar os R$100 que você deu para ele para o Império Romano. Ok, tudo bem. E aí, para fazer isso, ele cobrava uma taxa do Império Romano. O Império Romano pagava para ele? Claro que não. De você. Então ele ia cobrar 120, por exemplo. Então ele pegava os seus 120, 20 para ele, 100 para o Império. O que a gente tinha aqui? A questão é que esses publicanos, eles não era assim um valor justo, afinal a pessoa está trabalhando, tem que receber o dela. Não, se era 100 do Império Romano, ele ia cobrar 200 de você, 300. Se ele olhasse para a sua cara e não gostasse de você, talvez 400. Era assim que funcionava.
Então os publicanos eram extremamente odiados pelo seu próprio povo. Porque, você é judeu. Você está se deixando, então, comprar pelo Império Romano. E você vem aqui na cara dura me cobrar? Então, o publicano era aquele que era odiado por todos. Ninguém gostava de publicano. Nos julgamentos públicos, inclusive, eles eram colocados assim ao nível de ladrões. Abre a parênteses, não deixava de ser, né? Fecha parênteses. Eles não tinham direito civil de honra e eles eram evitados pelas pessoas por causa da sua projeção, né? Quem queria ser enquadrado junto com eles? Ninguém, né? Então eles acabavam ficando isolados. Então eles eram, nesse tempo, a escória do judaísmo. Era a escória do povo. Então quando você pensar em alguém, era o ruim, alguém que ninguém queria saber, eram os publicanos. E aí a gente tem, então, vamos lá para as duas orações, né? A oração do fariseu, que é o versículo 11 e 12. O fato do fariseu orar de pé não pode ser interpretado com arrogância, tá? Por quê? Porque as orações na sinagoga eram realizadas de pé. A gente tem o hábito hoje, né? Vamos fechar os olhos. Não! A oração era feita em pé, com os olhos abertos, com a cabeça para cima, de preferência voltada para o lado de Jerusalém. E as pessoas oravam num tom de voz que quem estava lá ouvia. Então essa oração aqui não era só para Deus, era para todo mundo que estava na sinagoga, estava escutando. Né? Então, para a gente não se surpreender com esse texto, não achar que isso é arrogância. Então, o problema não estava na posição do corpo, nem no tom de voz, mas no conteúdo da oração. Ela se divide, se você olhar, em duas partes. Na primeira parte, o fariseu agradece a Deus pelos pecados que ele não cometeu. Na segunda, ele apresenta para Deus o que ele fez de positivo. Então, quando ele agradece pelos pecados evitados, ele faz questão de destacar que ele era um separado. E que, portanto, ele era superior às outras pessoas. E quando ele apresenta suas obras, então, ele mostra mais uma vez que ele é superior. Por quê? Porque a lei estabelecia um jejum por ano. Por ano. E ele disse que ele jejuava 2 vezes por semana. Né? E olha só, ele era um dizimista sensacional. Esse aí você ia querer, Marco. Nossa, tesoureiro da igreja, você ia ficar feliz com esse dizimista. Porque esse aqui ele dizimava tudo. Até as coisas que ele comprava, ele dava o dízimo. Sendo que quem vendeu já tinha dado o dízimo lá. Né? Se ele comprou o trigo, quem plantou o trigo já tinha dado o seu dízimo. Não, mas ele dava o dízimo do que ele comprou também. Olha, sensacional. Então, ele não limitava só a dizimar o que ele ganhava, mas também o que ele comprava. Ele não queria o risco de consumir uma mercadoria que o produtor não tivesse dizimado. Vai que dá errado. Então ele fazia isso. E do outro lado a gente tem o publicano. E aí a gente tem duas atitudes na oração do publicano antes dele começar a falar, né? Que já mostra a sua humildade. Ele fica de longe. Ele não queria levantar o rosto para o céu. Lembra como que eu falei que a oração na sinagoga? O rosto levantado. Ele não ousa fazer isso. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele bate no peito. Por quê? Porque ele não se sentia digno de se aproximar. É como se ele chegasse aqui na igreja e ficasse lá na porta de pé. Não tem como eu entrar aqui. E ele fica ali. Então, o gesto dele bater no peito, no coração, né, a ideia da onde manifesta todos os sentimentos, é uma atitude de arrependimento digno, né? Ele nada assim, ele não pede nada para Deus. Ele não tem nada para apresentar para Deus. Ele simplesmente se coloca ali na dependência da misericórdia de Deus. Basicamente é o que difere os dois. E aí quando a gente coloca lado a lado, então, as figuras da oração do fariseu e da oração do publicano,
Jesus apresenta um resultado que é surpreendente para essa parábola. Talvez para nós, como a gente está muito tempo aqui na igreja, nossa, a gente ouve tantas vezes essa parábola que para nós não tem mais surpresa, né? Mas a gente precisa entender essa parábola aos olhos daqueles que estavam ouvindo ela pela primeira vez. Olha só, a parábola para os olhos de quem escutava Jesus pela primeira vez. Pensa bem, 2 homens foram ao templo orar. A oração podia ser feita em qualquer lugar, como hoje, tá? No entanto, a gente sabe que os judeus eles tinham essa concepção e o respeito ao templo. E aí, então, eles vão ao templo. Porque o templo era considerado a morada de Deus, né? A gente fala isso ainda hoje. Por mais que a gente saiba que Deus não mora aqui, né? Não dorme aqui, não tem ali um quartinho para Deus, mas a gente acaba inconscientemente, a gente tem essa coisa, né? Eu vou na casa de Deus. É um lugar onde a gente guarda para isso. Isaías 56:7 dizia que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então ali o templo era o lugar da oração, era o lugar para orar. E aí a diferença, se você vê então, os dois vão para o mesmo lugar. Então é um tipo de oração. A diferença, né, se a gente colocar aqui, se a gente tomar conhecimento da oração do fariseu, a gente tem que reconhecer que ela tem grandes virtudes. E que sim, ele apresenta várias qualidades, que são boas a princípio. E essa oração que ele faz é uma oração de gratidão. Isso é coisa rara. Por quê? Porque são poucas as pessoas que se lembram de orar para agradecer. E ele agradece. Mesmo que ainda ele tenha agradecido, né, pelos defeitos que ele não possuía. Que era não ser avarento, não ser desonesto, não ser imoral. Ele não rendeu graças somente pela ausência de imperfeições, né? Ao contrário, ele foi além, ele manifestou gratidão pelas suas virtudes. E a prática positiva, ele jejuava muito mais, né, do que a lei prescrevia, dizimava muito além do que era estabelecido pela Torá. Só tinha um problema: ele se considerava superior aos outros. Ele achava que ele era melhor que os outros. E ele chegava a desprezar os outros por causa justamente das suas qualidades e das suas virtudes. Essa era a questão. Então, ele era sensacional para Deus, mas ele era tão sensacional que ele não precisava de Deus. Ele estava ali simplesmente para cumprir aos olhos dos outros as suas atribuições conforme a lei que ele tinha estudado. E quando a gente vê então as boas qualidades do fariseu, né, quando a gente olha para tudo isso, subir no templo, o fato é que do lado do publicano, o publicano era desprezível? Era. Ele já era por conta. Ele não precisava de nada para ser mais desprezível do que a sociedade já o considerava desprezível. Mas aí quando chega o fariseu e apresenta tudo desprezível, ele se torna ainda mais desprezível. Mais desprezível ainda, né? Porque afinal eles eram traidores do próprio povo. Cobravam taxas exorbitantes. Trabalhavam para o império dominante. Conquistavam vantagens pessoais, tinham aliados, né, políticos estrangeiros, que onde já se viu isso? Então, por ambição, eles colaboravam com os adversários. E além disso, era público e notório que eles ficavam ricos por causa disso. E aí abre um outro parênteses aqui. Será que talvez esse publicano não fosse Zaqueu? Você já pensou nisso? Pode ser que sim, pode ser que não. O texto não dá margem para isso, mas existe uma grande possibilidade. Fecha nossos parênteses de novo. O fato é que, por causa de tudo isso, na concepção geral de qualquer judeu que chegasse ali, por mais que eles achavam o fariseu assim, você é chato, hein? Eles ainda consideravam
considerava melhor o fariseu do que o publicano. Porque, apesar de tudo isso, né, o jeito de orar e a própria oração daquele publicano demonstrava que ele não valia nada. Ele fica lá no fundo da igreja, lá no fundo do templo, onde já se viu. Ele não tem a coragem de levantar a cabeça. Essa era a visão de qualquer judeu da época de Jesus. Por quê? Porque os seus pecados não eram ocultos. Todo mundo sabia o que ele fazia. Ele não precisava esconder. Estava na cara dele. Todo mundo sabia, né? Ele batia lá na porta de todo mundo. Todo mundo sabia qual era a falha dele. E certamente Deus também sabia, né? Sabia tudo. Sabia que a sua vida era pecaminosa. Sabia que ele estava ganhando dinheiro em cima dos outros. E pior ainda, ele se atrevia a colocar os seus pés dentro do templo sagrado do Senhor. Como que ele tinha a audácia de se dirigir para Deus em oração? É muita petulância. Essa era a visão de qualquer judeu da época de Jesus. Então, e além de tudo, ele não faz nenhuma promessa. Não fala que vai mudar de vida. Deus, eu estou aqui arrependido, eu vou mudar de vida, a partir de amanhã eu não faço mais isso. Ele não prometeu que ele distribuísse seus bens, que é dividir. Por isso que eu falei, a gente abre os parênteses, pode ser Zaqueu? Pode. Zaqueu prometeu tudo isso para Jesus. Mas esse publicano aqui no templo não abriu a boca. Não falou que ia restituir ninguém, não falou que ia devolver nada para ninguém. Ficou lá no fundo, batendo no peito, de cabeça baixa. Não é possível. Só rogava para Deus pedindo misericórdia de Deus. Não, muito provavelmente era assim que os judeus daquele tempo pensavam quando Jesus contou essa parábola para eles. Mas eu queria que você olhasse para essa parábola agora com os olhos de Jesus. Com certeza, foi duro de muito, foi duro de aceitar, mas o fato é que Jesus termina a sua parábola dizendo o quê? Que o publicano voltou para casa justificado. O publicano voltou para casa em paz com Deus. Justificação é isso, paz com Deus. Por isso, será que Deus é injusto? Será que Deus é sempre do contra? Na verdade, a parábola ela tem um ensino, uma mensagem. E o seu ensino é que o ser humano depende exclusivamente da graça de Deus. Todas as pessoas, qualquer pessoa pode desfrutar de paz com Deus, desde que não confie nos seus próprios méritos. Porque se eu confio nos meus próprios méritos, na minha bondade, na minha capacidade de escolher, eu não preciso de Deus. Nas minhas virtudes, nas minhas qualidades, eu não preciso de Deus. É porque justamente eu sou fraco e eu não consigo, eu não dou conta, que eu preciso desesperadamente da misericórdia de Deus. Esse é o grande erro do fariseu. De confiar tanto em si mesmo, nas suas obras, nas suas virtudes, nas suas qualidades, que a sua oração, ela transparecia isso. Ele não precisava de Deus. Era Deus quem precisava dele. Era Deus que precisava dele, porque o mundo tinha que ver como que uma pessoa de Deus devia andar. Não como esses publicanos, ladrões, roubadores da pátria. E a única coisa no comportamento do publicano, e aí eu falo que é a única coisa, tá? Correta do comportamento do publicano, é que ele confiou em Deus, na sua misericórdia, na sua graça. A sua oração é uma oração desesperada. Desesperada. Porque o que ele podia fazer? Ele estava ali no fundo do templo. Dava tempo de mudar de vida? Não dava. Dava tempo dele devolver o que ele defraudou para alguém naquele momento? Não dava. E como fazer isso de uma forma correta que realmente ele
sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus diz sim ao pecador desesperado, e não aquele que se auto-justifica. Ele é o Deus dos desesperados. E a sua misericórdia, cujo coração contrito, é sem limites. Afirma Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento. Fica para nós, então, hoje, nessa manhã, no dia de hoje, a questão: como eu devo orar? Qual é o conteúdo? Qual tem sido o conteúdo das nossas orações? Será que a gente tem se auto-justificado para Deus o tempo todo? Será que, quando nós estamos diante de Deus, nós apresentamos as nossas obras? E não digo aqui que é errado apresentar as obras. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Será? A questão é eu usar disso para exigir de Deus talvez reparação, talvez bênçãos, ou talvez, Senhor, será que eu fiz certo? Mostrar a dependência dele, total e restrita. Porque a gente erra. E por que a gente erra? Por causa do pecado. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Cristo Jesus se doou na cruz para nós, para que a gente pudesse nos relacionarmos com Ele novamente, para que a gente pudesse ter paz com Deus, para que a gente pudesse ser justificado. Esse texto aqui, essa paz e essa justificativa que a gente tem aqui em Lucas, é o que a gente tem mais próximo em Jesus do que a gente conhece na nossa concepção doutrinária de justificação. Para quem está aqui no mês da reforma, vale lembrar, né? Que a justificação é uma doutrina cara para nós reformados. Nós cremos que não há nenhuma pessoa sequer que possa fazer ligação entre nós e Deus, senão a pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, somente Cristo nos justifica, somente Cristo pode nos dar paz com Deus. E é através dessa justificativa que somente Jesus, que é também um sola, né, que a gente fala da reforma protestante, somente Jesus pode nos justificar, porque não há um justo sequer. Então, que nós, quando lemos essa parábola, possamos trazer à memória que nós não somos diferentes do publicano. Mas dizendo, eu não faço isso. Talvez a gente não pode esquecer, eu sempre falo para os irmãos de São Carlos, a gente não pode esquecer de pregar o Evangelho para a gente todo dia. Lembrar de onde a gente saiu. A gente saiu literalmente do inferno. Cristo nos tirou de lá pelo seu precioso sangue. E é por isso que a gente não deve ter atitudes como os publicanos, os fariseus. A gente só é santo, separado, que é essa mesma ideia, né, do farisaísmo, por causa de Cristo. Porque é Ele quem faz a obra. E essa expectativa, né, da vinda de Cristo, porque o texto termina dizendo: digo-vos que este desceu justificado pela sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa ideia aqui da exaltação, da humilhação e da justificação é a expectativa que a gente tem do juízo de Deus no dia da vinda de Cristo Jesus. É Ele quem vai fazer isso, não é minha obra, não sou eu, não é a igreja, é Cristo. E que a gente possa sempre lembrar disso. Somente Jesus pode fazer, nesse sentido, qualquer coisa. E é Ele quem me dá a capacidade, então, de fazer as boas obras, sim, porque nós somos salvos para boas obras, que Ele, de antemão, nos preparou. É que eu não estou dizendo, então você não precisa fazer mudar de vida. Não, nós cantamos no início do culto que eu venho como estou. E nesse vir como estou, eu reconheço que sou pecador, e é Ele quem faz a boa obra, é Ele quem trabalha em mim, né? Como a gente cantou, é Ele quem muda os meus sonhos, é Ele que realmente faz com que a gente possa andar em novidade de vida. E nesse sentido, é também o que nós vamos cantar agora, né? A canção
chama, deixa o sol em ti nascer. Deixa Cristo nascer no seu coração, como o sol nasce toda manhã, porque hoje, 7h30 da manhã, o sol estava já de queimar mamona. Deixa Cristo entrar no seu coração. Porque eu falo isso, deixa, porque a gente está aqui há muito tempo na igreja também, a gente vai ficando meio duro, a gente vai ficando teimoso, que nem os fariseus. Eu já sei tudo. Eu estudo a palavra faz tempo. Mas que Cristo possa realmente nascer no nosso coração, como o sol dessa manhã bonita, e realmente transformar o nosso coração para que a gente seja totalmente dependente de Cristo. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Quantos dias escuros, mas, ó Pai, nessa hora, abre, Pai, a nossa mente
falem do teu evangelho. Envia, Senhor, trabalhadores para essas searas, para essa igreja de Araraquara, Senhor. Pessoas que amem e sejam fiéis a ti, Senhor. Fortalece a nossa vida. Pedimos, abençoa o nosso domingo. Seja com cada irmão e cada irmã aqui, que nós possamos sair daqui, Senhor, em paz contigo. E assim, Pai, tudo aquilo que nós aqui não verbalizamos, mas que o Senhor conhece e sonda cada coração, entregamos a ti, juntamente com a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da